Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Semana dos Relacionamentos. Eu sou Verusca Galvão, especialista em relacionamentos humanos, e nessa semana, que está dividida em 4 vídeos, hoje, quarta, sexta e domingo, eu vou te mostrar o que fazer para deixar de ter relacionamentos infelizes, mesmo que você já tenha tentado de tudo. Nessa semana, você vai aprender o que fazer para ter relacionamentos saudáveis e equilibrados. Isso não significa que você precisa acabar com o seu relacionamento. E como é que isso vai acontecer? No vídeo de hoje, você vai aprender o que você está fazendo de errado nas suas relações e por que você se sente infeliz fazendo o que você faz. Na quarta-feira, você vai aprender o que você precisa fazer para ter relacionamentos saudáveis e equilibrados. E na sexta-feira, você vai saber o que te impede de ter esses relacionamentos saudáveis. E no domingo, eu vou te dar uma ferramenta que você poderá aplicar imediatamente e melhorar algum aspecto dos seus relacionamentos. Você pode estar aí pensando, mas será que é possível deixar de ter relacionamentos infelizes? Será que eu serei capaz de ter relacionamentos saudáveis e felizes? Sim, com certeza é possível. Eu consegui e com a minha ajuda, essas pessoas também conseguiram transformar os seus relacionamentos. Eu passei a entender a vida com contexto melhor, com um olhar mais claro das coisas. E isso faz com que a gente tenha uma segurança maior em todas as esferas da nossa vida. Me ajudou muito, principalmente o meu relacionamento comigo mesmo, tá? Isso afetou diretamente numa melhora muito grande no meu relacionamento quanto à família, quanto ao jeito de lidar com a vida, como tocar a minha vida. Hoje eu consigo ver, consigo entender muito melhor essa situação de onde eu quero chegar e como eu tenho que fazer para chegar. É que é muito pessoal, mas realmente o jeito que você lida com as suas emoções afeta diretamente nas atividades que você tem que fazer no dia a dia. Um dia eu tive o insight que eu carrego comigo até hoje, assim, sabe, fortemente, e que me ajudou muito a criar um pouco do que, não sei como traduzir, um pouco do que seria a nossa bússola pessoal, sabe, um pouco do que traz aquele norte que a gente precisa para entender o que fazer e principalmente o que não fazer. Conseguiu fazer com que eu mesmo pudesse trilhar esse caminho, pudesse ampliar a minha visão e ampliar todos os meus sentidos e estar mais presente no dia a dia, mais consciente e mais capaz de tomar as melhores decisões de todas. É nítido e claro, né, que com a minha família e daí por diante, né, o Alexandre antes da V e depois da V. Agora eu vou te contar como é que eu cheguei até aqui, como que eu consegui transformar as minhas relações e ajudar a transformar os relacionamentos dessas pessoas que você acabou de conhecer. Eu também só queria ter relacionamentos calmos, tranquilos, que fossem correspondidos e verdadeiros. Eu tive muitos relacionamentos que me fizeram mal e eu não entendia por que isso se repetia em todas as minhas relações afetivas. Eu comecei a perceber, depois de muito tempo, que eu tinha um padrão de comportamento que, na verdade, me fazia sofrer muito. E a única solução que eu sempre encontrava para as minhas relações era acabar com os meus relacionamentos. Por quê? Porque eu vivia me metendo em grandes enrascadas, em qualquer relacionamento afetivo. Só que eu não queria mais isso para minha vida, porque isso me fazia sofrer muito. Eu queria um relacionamento, ou eu queria relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos que fossem duradouros e que fossem felizes. E aí eu percebi que eu precisava me preparar para isso. Eu percebi que eu precisava estudar e entender como é que isso funcionava na minha vida.
Foi aí que eu intensifiquei a minha busca por autoconhecimento. Depois de passar vários perrengues em diversos tipos de relacionamento, eu fui fazer terapia, fui fazer cursos, né? Fiz cursos no Brasil, cursos fora do Brasil. Eu conheci inúmeras técnicas, inúmeras ferramentas de autoconhecimento que também me ajudaram a entender esses padrões de comportamento que eu tinha dentro dos meus relacionamentos. E quando eu decidi deixar uma pessoa entrar na minha vida novamente, eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de não saber aproveitar aquele relacionamento da melhor forma possível, de não saber viver aquele relacionamento da forma como eu sabia que eu já era capaz de viver, porque eu já tinha aprendido muito sobre mim mesma. E aí eu me preocupei em não entrar, em não cair naqueles padrões antigos que eu mesma me colocava. Eu mesma me colocava naquelas situações. E eu comecei a me atentar para não repetir esses comportamentos que eu já sabia que não funcionavam. Foi aí que eu comecei a usar tudo que eu aprendi nesse novo relacionamento, que foi um novo namoro, né? E depois se transformou, inclusive, no meu casamento atual. O resultado disso, o resultado dessa mudança na minha vida é que eu consigo hoje manter o meu relacionamento de uma forma saudável, né? Consigo contornar os conflitos, inclusive os meus conflitos internos, consigo assumir as minhas responsabilidades, sabendo como me comunicar melhor, sabendo a hora, inclusive, de assumir os meus erros e de comunicar isso, entendendo como é que ele funciona e como eu funciono e como é que nós dois podemos manter a nossa relação de uma forma equilibrada e feliz. Como é que a gente pode fazer a manutenção disso no dia a dia. E é onde eu utilizo todas essas técnicas e todas essas ferramentas que eu aprendi. É claro que dá vontade de acabar com tudo às vezes, né, meu amor? Mas eu sei voltar para mim mesma e fazer o que é certo para preservar tanto a minha saúde mental, emocional, quanto o meu relacionamento. Brincadeiras à parte, né? Eu passei a ficar mais consciente a respeito do que eu tinha que fazer para ter relações saudáveis. Já faz alguns anos que eu vivo esse relacionamento que com certeza é saudável, feliz, apesar das nossas diferenças e apesar dos conflitos que com certeza existem. Eu cheguei a duvidar que isso seria possível um dia na minha vida, mas hoje eu aplico exatamente todo o meu aprendizado nos meus relacionamentos, inclusive no meu casamento, porque essas mesmas ferramentas que eu uso no meu casamento, elas servem também para as minhas amizades e para as minhas relações profissionais, inclusive, e também familiares. Então, juntando todos esses resultados que eu tive, eu comecei a perceber que existia uma fórmula que podia ser seguida para curar qualquer relação. Eu entendi que existia um caminho que podia ser feito e esse caminho é que estava salvando as minhas relações. Mas esse processo de aprendizagem sobre mim e sobre os meus relacionamentos, ele não estava em um único lugar, né? Em um só lugar. Parecia mais um grande quebra-cabeça. Então eu comecei a juntar as peças desse grande quebra-cabeça e eu escrevi uma metodologia que pudesse abranger todos os aspectos do meu processo de aprendizagem e do meu processo de autoconhecimento. Inclusive, todo o meu trabalho hoje, né, tudo que eu produzo hoje é baseado nessa metodologia que eu criei, inclusive os cursos, as palestras e os treinamentos. E por que eu quero compartilhar isso com você? Porque eu não quero que outras pessoas sofram o que eu sofri, porque eu sempre vi e eu continuo vendo pessoas muito infelizes nas suas relações. E eu quero que todo mundo tenha relacionamentos felizes, porque eu entendi que o meu propósito de vida é abrir a mente das pessoas para esses relacionamentos felizes e saudáveis. O que é um relacionamento? Um relacionamento é a conexão social e emocional que te ajuda a amadurecer e também a se realizar. Enquanto você se relaciona, você aprende inúmeras habilidades para a vida, como lidar com as suas emoções, com as emoções das outras pessoas, como estabelecer limites e como respeitar a você mesmo e ao outro. O que são relacionamentos afetivos? São relacionamentos que envolvem as suas emoções e os seus sentimentos, como os seus relacionamentos familiares, os seus relacionamentos com seus amigos e também o seu relacionamento amoroso. E para que serve um relacionamento? Nós somos seres sociáveis, logo,
Se relacionar é uma necessidade básica de qualquer ser humano. E sendo assim, nós temos a necessidade de fazer parte, de pertencer. E os nossos relacionamentos são para isso. E o que é que representa não ter relações saudáveis? Nós não conseguimos viver sem nos relacionarmos, mesmo que seja em comunidade. Você necessita dos seus relacionamentos para viver, para se realizar e para ser feliz. Por isso, se você não consegue estabelecer relações saudáveis, logo você não vai conseguir se realizar como pessoa. E como os nossos relacionamentos devem ser? Todo relacionamento pode e deve ser saudável, onde as pessoas envolvidas se sentem satisfeitas, apesar das suas diferenças. Além disso, deve existir a liberdade de cada pessoa envolvida para dizer e expressar o que sente, sem qualquer receio de dizer e de expressar aquilo que quer. Por isso, um relacionamento pode e deve ser saudável, equilibrado, harmonioso e feliz. Se eu for resumir em uma palavra o que foi determinante para que eu parasse de ter relacionamentos infelizes e passasse a ter relacionamentos felizes, passasse a construir relacionamentos felizes, essa palavra é autoconhecimento. E o primeiro passo aqui, para que você também tenha esse autoconhecimento voltado para os seus relacionamentos, é entender, da mesma forma como eu fiz, quais são os seus comportamentos, os comportamentos que você tem repetido nas suas interações que te levam a ter relacionamentos que não te fazem bem ou que te levam a ter momentos nos seus relacionamentos que não te fazem bem. E por que a gente precisa saber quais são esses padrões e para parar, obviamente, de repetir esses padrões? Como é que isso garante relacionamentos felizes? Você deve estar se perguntando. Um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, procurou essa resposta, Procurou uma resposta para essa questão, que é a grande questão da maioria das pessoas. A principal conclusão desse estudo é que o importante para nos mantermos felizes e saudáveis ao longo da vida é a qualidade dos nossos relacionamentos. O que os pesquisadores dessa pesquisa descobriram é que no caso das pessoas que são mais satisfeitas nos seus relacionamentos, que são mais conectadas ao outro, o seu corpo e o seu cérebro permanecem mais saudáveis por mais tempo. Olha que incrível! E o que é uma relação de qualidade, Quando os pesquisadores estudaram sobre isso, como que eles definiram uma relação de qualidade? Um relacionamento de qualidade é uma relação em que você se sente segura, onde você se sente seguro, em que você pode ser você mesmo. Claro que nenhum relacionamento é perfeito, mas essas são qualidades que fazem com que você cresça e melhore. No outro extremo, existe a experiência da solidão, que é um sentimento subjetivo de nós sermos menos conectados do que a gente gostaria com as outras pessoas. Essa mesma pesquisa, ela revela que nós devemos tentar construir laços com outras pessoas, Laços nos nossos relacionamentos, que nós devemos criar vínculos nas nossas relações. E de acordo com o psiquiatra americano, um dos psiquiatras americanos que fez esse estudo, ele deixou claro algo muito importante, que os conflitos nos nossos relacionamentos acabam com a nossa energia, ou seja, relacionamentos que são muito tensos, que são muito tumultuados, que têm muitas discussões, acabam com a nossa saúde. Os bons relacionamentos, os relacionamentos de qualidade, saudáveis, eles nos ajudam a manter o nosso cérebro saudável por mais tempo. E isso, olha só que incrível, eles também entenderam que manter o nosso cérebro saudável por meio de relações saudáveis também alivia as nossas dores emocionais e físicas. Pessoas solitárias, elas têm mais chances de ter uma saúde pior, pensando nesse contexto, e de viver menos, inclusive, porque os seus cérebros, eles se deterioram mais rapidamente. E aqui a gente precisa considerar que pessoas solitárias, pessoas que se sentem solitárias, não estão necessariamente sem ninguém na sua vida. Pessoas solitárias, inclusive, podem ser pessoas que são cercadas de muitas pessoas ou até mesmo pessoas que têm uma família e que têm um casamento ou um relacionamento de muitos anos. E aí vem a segunda conclusão dessa mesma pesquisa,
Bons relacionamentos são determinados pela qualidade e não pela quantidade de tempo ou pela quantidade de pessoas que a gente tem na vida. É a qualidade dos nossos relacionamentos que determina a nossa felicidade e a nossa saúde, tanto emocional quanto física. E o que é então, você deve estar aqui pensando, né? O que é então que eu estou fazendo de errado para não ter esses relacionamentos saudáveis e felizes? E é isso que eu quero te contar. A maioria das pessoas faz e repete tudo o que eu tenho para te dizer agora. A primeira coisa que eu quero te contar é sobre a falta de consciência. E o que é que significa consciência? Consciência é um sentimento ou um conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar ou compreender o seu mundo interior. Logo, se eu não tenho consciência, eu não consigo compreender quais são os meus comportamentos e os comportamentos das outras pessoas. E muito menos eu não consigo saber como me relacionar com o que eu sinto e também eu não consigo entender como é que as pessoas se relacionam com aquilo que elas sentem. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui para você, que com certeza faz com que você tenha esses comportamentos, né, que não te ajudam, que não ajudam os seus relacionamentos, é que se você não tem consciência, você repete padrões de pensamentos e de comportamentos que você aprendeu em algum momento da sua vida, geralmente na sua infância. E isso, claro, de forma inconsciente. Você continua repetindo esses padrões por toda a sua vida, como se aquilo que você aprendeu lá atrás é sempre a coisa mais certa a se fazer. E esse é o segundo equívoco nas nossas relações, a repetição desses padrões inconscientes. O terceiro equívoco que eu quero trazer aqui para você é que quando você não tem essa consciência e quando você repete esses padrões, você simplesmente não acredita ter controle sobre a sua própria vida. E por que isso acontece? Porque você acredita que tudo depende do destino ou de alguma outra coisa que justifique o fato da sua vida estar ruim e das suas relações, por exemplo, não serem boas, não terem essa qualidade, né? Não serem relações felizes, como você gostaria que fossem. Essa é uma bela maneira de você ser vítima da sua própria história. E eu chamo isso de vitimização, que é um outro aspecto pelo qual as suas relações não são saudáveis. E o que significa se vitimizar? É quando você sente que a vida, as pessoas e o mundo são injustos com você e por isso você sofre como se você não pudesse fazer nada de diferente por você mesmo. Isso é vitimização. O quarto aspecto tem a ver com a origem dos nossos comportamentos. De onde é que vêm esses comportamentos que você está repetindo? Você já parou para pensar nisso? Os nossos comportamentos, eles vêm dos nossos pensamentos. E são os pensamentos que você tem que te levam a ter as relações que você tem, ou que te levam a ter os comportamentos que você tem dentro dos seus relacionamentos. Mas como assim? Os nossos pensamentos são crenças e tudo que você acredita, você realiza. Ou seja, se você acredita que relacionamentos são difíceis, que relacionamentos são penosos, que você não pode ser você mesmo, você vai concretizar esse pensamento, pois é a única coisa que você conhece. Faz sentido? E quando nós temos esse tipo de pensamento, nós construímos o que eu chamo de uma mentalidade de infelicidade, que é o quinto aspecto que eu quero te trazer aqui. E o que isso significa? Significa que você só consegue pensar em relações que não funcionam. Você só consegue pensar em comportamentos que não funcionam. Ou ainda que você não faz a menor ideia de como ter comportamentos saudáveis para que as suas relações sejam saudáveis. E por isso, aquilo que você não conhece, você não acredita ser possível. Simplesmente porque você não conhece essa possibilidade. Você não sabe como ter esse tipo de comportamento saudável para que as suas relações sejam saudáveis. Faz sentido? E por que é que isso acontece? O sexto aspecto que eu quero te trazer tem a ver com a sua falta de consciência sobre aquilo que é muito importante para você. Ou seja, você não tem clareza dos seus valores. E porque você não tem clareza dos seus valores, você não sabe aquilo que é realmente importante para você. Você não sabe se comportar de acordo com aquilo que é importante para você. Muito menos deixar isso claro para outra pessoa.
A consequência de não se ter clareza dos seus valores é não saber qual o rumo e o sentido da sua vida. E esse é o 7º aspecto que eu quero trazer aqui para você hoje. Tudo te deixa muito confuso, porque a confusão, na verdade, está dentro de você. Está no fato de você não saber o que você quer para a sua vida. Logo, isso se reflete diretamente nas suas relações, criando uma grande confusão dentro do seu relacionamento. Quando nos falta esse autoconhecimento, a nossa tendência é de não conhecer como nós somos e, consequentemente, os outros também. E por isso é muito comum que várias expectativas sejam geradas em torno dessa falta de autoconhecimento. E o que é uma expectativa? Eu costumo dizer que uma expectativa é uma esperança sem fundamento. É uma espera sem absolutamente nenhuma garantia de que aquilo que você está esperando realmente vai acontecer. E para que servem as expectativas? Para gerar frustrações nas nossas relações. Esse é o 8º aspecto que com certeza está trazendo infelicidade para o seu relacionamento. E por que é que isso acontece? Por falta de alinhamento, por falta de diálogo, por falta de conhecimento sobre o que é importante para o seu relacionamento. E falta autoconhecimento antes de qualquer coisa. Por isso que as suas expectativas te trazem frustração. Com tudo isso dito até aqui, você sente que a sua felicidade é uma questão de sorte ou uma questão de espera? Espera e torce para que um dia alguém chegue e te faça muito feliz. É assim? Só que não. A sua felicidade não depende de ninguém a não ser de você mesmo, de você mesma. Essa história que um dia inventaram sobre metade da laranja e tampa da panela só cola em quem não conhece os recursos e as condições que tem internamente para gerar sua própria felicidade e para contribuir para a felicidade do seu relacionamento. Isso não significa que você tem que ficar sozinho o resto da sua vida ou que você tem que se conformar com um relacionamento infeliz para sempre. Porém, isso significa que você será capaz de identificar uma pessoa que seja tão feliz e tão completa quanto você, ou também de identificar e mudar os comportamentos que estão mantendo o seu relacionamento num padrão de infelicidade. Mas a responsabilidade dos seus relacionamentos é somente sua? Não. Mas não é possível mudar ninguém, somente a si mesmo é possível mudar. E a sua mudança com certeza sensibiliza e influencia a mudança no outro. Por isso que eu sempre digo, faça a sua parte, seja o modelo de comportamento que você espera que as outras pessoas também sejam. A questão aqui é você aprender e entender quais são os seus padrões inconscientes e parar de repetir esses padrões. E dessa forma você vai conseguir interromper o que faz com que a sua relação não seja uma relação saudável, não seja uma relação equilibrada e feliz. Você não precisa interromper o seu relacionamento. O que você precisa fazer é interromper esses comportamentos que fazem com que o seu relacionamento seja infeliz. E sobre o que nós falamos até aqui? Nós falamos sobre a falta de consciência, a repetição de padrões, a vitimização, os pensamentos que te limitam, a mentalidade da infelicidade, a falta de clareza dos seus valores, a frustração gerada pelas expectativas, pelas suas expectativas e a dependência do outro para ser feliz. Você deve estar aí pensando, mas Verusca, o que eu preciso fazer para ter essa felicidade no meu relacionamento, para ter um relacionamento saudável? E eu te digo, calma que isso tem jeito. E é por isso que você está aqui comigo. Na próxima aula eu vou te mostrar o que você pode e deve fazer para ter relacionamentos saudáveis, equilibrados e fora do comum. Enquanto nós não liberamos o próximo vídeo, aproveita para conhecer o meu conteúdo no meu canal do YouTube e também no meu Instagram. As minhas redes são todas dedicadas ao universo dos relacionamentos. E para terminar, comenta aqui embaixo o que você achou dessa aula e o que foi mais importante para você. Aproveita para tirar suas dúvidas e, se você quiser, me conte algo sobre os seus relacionamentos. Te vejo na próxima aula.